Fala pessoal, aqui é o Rick de novo, chegando para o terceiro episódio aqui da nossa saga entre vídeos no YouTube e tudo mais. Então, muito feliz, né, que agora tô nesse terceiro vídeo aqui, então tá sendo muito legal, muito interessante e muito dinâmico também de se fazer. Eu tenho dois avisos. O primeiro, temos agora também o podcast no Spotify. Então, se você está querendo também escutar isso durante o seu dia a dia, se você não tem YouTube Premium e tudo mais, também temos aqui ele no Spotify. Então, eu vou deixar o link desse episódio lá no Spotify. O nome se chama Resenha Criativa, tá? E o meu intuito é até chamar outros profissionais para a gente poder conversar, poder falar sobre a área, ter um bate-papo realmente muito legal sobre o dia a dia do design, assim, do criativo, né? Não somente de quem faz design, mas quem de fato ali tá na área criativa. Então, temos esses dois avisos, tá? Ah, minto, e eu acho que não sei se vai ser o segundo ou o terceiro. Eu tenho uma recomendação pra você, tá? Caso você não queira ficar vendo esse rosto lindo aqui, na verdade, escute esse vídeo no momento que você possa estar ou realmente fazendo alguma atividade física, ou num momento que você está mais descontraído e pode tentar pegar um pouquinho de conteúdo enquanto você pode fazer algo, tá? Porque eu acho que é muito benéfico. Eu, particularmente, faço isso, né? Geralmente numa corrida, num treino, eu puxo uma coisinha ou outra para poder aprender enquanto faço. E isso aqui não é muito sobre aprendizado, é mais sobre realmente uma visão minha, né? Assim, tô aqui para bater um papo mesmo com vocês. Enfim, essa é uma recomendação minha. Então, novamente, temos aqui um podcast agora, Resenha Criativa, o link tá aqui na descrição. E também, minha recomendação é, escute isso em background, enquanto você faz alguma coisa leve, enquanto você faz alguma atividade, pra você poder refletir enquanto você escuta, tá? Enfim, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Rick Alan, trabalho na área criativa, já trabalhei como head design, já trabalhei como web designer, UI UX, PD, já trabalhei como vendedor, como motoboy, enfim, algumas coisas aí. Tenho 24 anos. Eu acho até legal que algumas pessoas até falam, cara, você nem parece ter 24, não pela aparência, mas pela experiência de vida, né? Eu realmente acabei começando muito cedo. Enfim, esse é um pouquinho de mim, se você não conhece, tá? Deixar também minhas redes sociais aqui. E vamos lá. Cara, fiquei pensando aqui, né, a respeito do que eu poderia falar, o que eu queria também poder falar, né? Porque isso aqui também é como um diário. Até te indico, faça um diário, tá? E aí eu botei um tema aqui que eu acho que tá super em alta, pela temática de IA, mas eu não queria ficar naquela parada chata, sacou? De que tá envolvendo hoje IA. Principalmente se você for criativo, você vai entender o que eu tô te falando, tá? Então, vou até falar o título desse que é Criativo. A IA é seu apoio, cara. Para de bobeira, tá bom? Por que eu tô querendo falar sobre isso? Porque, véi, é muito louco porque quando a IA chegou no nosso universo, assim, primeiro ela chegou de forma de meme, sacou? Aqueles memes engraçados e tal que a gente ficava vendo na internet e tudo mais. E foi muito divertido, velho. Assim, porque a gente viu de fato o crescimento de uma tecnologia e ela se aprimorando. Só que aí ela chegou no nível de produtividade, sacou? E de fato, velho, é inquestionável como é que a IA ela acaba realmente ajudando e facilitando e melhorando a nossa produtividade. Isso é um fato indiscutível, tá? Só que aí começaram a levantar as temáticas de, cara, a IA vai substituir o criativo, a IA vai substituir o design, sei lá quem. E, velho, sendo bem sincero, quem que tá falando isso? Quem que tá falando essa parada, cara? Porque, sendo bem sincero, tipo assim, eu realmente não vejo isso acontecendo, tá? Até depois vocês podem falar pra mim aqui nos comentários o que vocês acham a respeito. Mas, velho, não é isso. E aí começa a surgir um monte de especuladores que às vezes nem estão na área jogando problemas pra gente, sacou? Tipo assim, coisas que às vezes se você não tem uma mentalidade, ou você tá um pouco frágil, ou um pouco de não tem tanta confiança no seu próprio trabalho, você se questiona, será que eu vou rodar? Tá ligado? E, velho, se eu fosse te falar, sendo bem sincero, Criativo, não, você não vai. Primeiro que você vai aprimorar junto com a própria ferramenta. Segundo, quem falar isso é só os empresários que não valorizam a parada, de fato. Eles só querem realmente ver ali
sei lá, um site rápido pronto, uma apresentação rápida pronta. E sendo bem sincero, isso sempre teve, cara. Isso sempre teve criativos vendendo, sei lá, templates ou vendendo um projeto de landing page por R$ 200 em 2 horas. Isso sempre teve. A diferença é que agora o empresário ele tem a facilidade de poder fazer ele mesmo. E faz, cara. Deixa ele fazer. Porque, sendo bem sincero, ele não vai conseguir chegar lá. Entendeu? Ele pode, com certeza, ter muita facilidade no seu dia a dia. Mas designer, criativo, isso não vai impactar no seu trabalho. Então a gente tem até que pensar a respeito disso. Naquela típica frase: se a gente não pode contra eles, vamos se unir. Entendeu? Eu não tô falando pra você virar uma IA ambulante, até porque eu não sou isso, eu também não gosto, sacou? Principalmente porque também a gente trabalha na área criativa e a gente gosta de fazer essas coisas. Mas como que a gente pode então se atrelar a esse inimigo e intensificar o nosso dia a dia, sabe? O nosso trabalho também, a nossa criatividade. E é esse ponto que eu quero bater com você. Não precisa ter medo, sacou? O medo é muito do que a gente nem conhece, é do desconhecido. E sendo bem sincero, esse desconhecido, ele é muito provável ser benéfico para nós. Pense num cenário otimista. Pense num cenário em que cada vez mais nós estamos sendo valorizados, sacou? E, por exemplo, eles ficam falando, eu vejo muita gente falando, né, de que, porra, aí é todo mundo conta de tudo, criar influência de IA, que crie. E que crie mesmo, pode estar bom, pode surfar e tudo mais, mas, cara, nada pega mais humanos conectar com outro humano. Então pense no cenário positivo, como que isso vai intensificar a nós, como que isso vai intensificar o conteúdo orgânico, sacou? Então, de vez em você ficar com tanto medo, pense como que isso pode agregar para você, tá? Esse é até um ponto que eu queria falar com vocês em si, as facilidades do dia a dia que a gente tem para utilizar ela. Vou até falar aqui de alguns pontos técnicos de forma de que eu uso, tá? Então, como que você pode ter facilidades e como você pode melhorar sua produtividade ou criatividade com a IA no dia a dia. Eu vou te dar aqui algumas dicas rápidas, tá? De coisas que particularmente eu uso. Eu não vou ficar aqui dando template de um monte de site, porque, sendo bem sincero, isso é só pra viralizar, velho, porque ninguém vai usar isso tudo, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, cara, a base de tudo. Entenda a base. Então, crie a sua base, faça o seu agente, sabe? Crie o seu agente que vai ter entendimento do seu todo. Eu vou falar um exercício que eu fiz pra mim e que me ajudou muito, tá? E vou dar essa dica pra você. Tire um momento em que você vai se descrever. Eu vou dar um exemplo do que eu fiz pra mim, e talvez você possa aplicar pra você em uma outra circunstância, tá? Em um determinado dia, eu voltando da academia, eu tava finalizando e criando alguns produtos, eu queria criar esse agente. Mas eu queria que o agente entendesse quem eu era, as minhas necessidades, as minhas vontades, os meus objetivos, meus desejos, meus gargalos. Então o que é que eu fiz? Eu bati um papo com o chat. Eu tava dirigindo, voltando da academia, ativei o REC lá e comecei a bater esse papo. O legal é que o chat ele vai transcrevendo isso, né? Então eu comecei a detalhar cada passo da minha história. Quem eu era, de onde eu vim, com quantos anos eu tenho, quais são meus objetivos, o que eu gosto, o que eu não gosto, e comecei a bater esse papo. Eu juro pra você, eu acho que deu assim, em torno de uns 30 minutos de conversa ali, de texto transcrito. O legal é que isso deu um pontapé inicial muito claro pra esse agente. Então, depois disso, eu criei esse super agente com entendimento da minha vida, da minha personalidade, mas que também ele tenha vieses e focos de marketing e tudo mais. Só que ele embasado na minha realidade. Isso deu um salto tão grande pra mim, assim, de que tudo agora eu conseguia consultar esse agente. Desde coisas para mim, desde estratégias que eu ia fazer para o cliente e desde coisas novas que eu pudesse criar. Porque uma coisa é ele estar embasado em coisas aleatórias, outra coisa é ele estar embasado na sua mentalidade, sacou? Então é legal você transformar esse seu agente num diário. Um diário onde você vai sempre deixar ele atento e ciente de como tá a sua vida, sacou? De qual que é o seu objetivo daqui a uma semana, o que você tá fazendo, as coisas que deram certo e deram errado, e sempre vai colocando ali, cara, deixa ele como um diário, porque sempre que você precisar consultar, ou ter novas ideias, ou pensar em coisa nova, você vai consultar ele. E o legal é que dele se ramifica para outras áreas, que entra até outro ponto. Por exemplo,
um ClickUp. Então hoje dentro do ClickUp também tem os seus agentes. Você pode extrair essa mentalidade e jogar lá também. Existe o Comet, que galera, se você não conhece o Comet, pelo amor de Deus, pesquisa, cara. É bizarro como esse navegador ele é fora da curva. Primeiro porque ele tem uma IA integrada nele. E aí ela, tipo assim, ela sumariza tudo, ela vê tudo que você tá vendo na sua tela, você pode consultar, você pode pedir para ela executar as coisas e de forma muito tranquila. Então, utilizar dessa forma para você ter eles no seu workflow, para eles poderem agregar cada vez mais para você. Porque uma coisa é fato, nós que somos criativos, a gente adora criar. A gente odeia essa parte chata e burocrática. Véi, passa para ela, treina ela, sabe? Porque você pode ter funcionários, você pode ter seus estagiários, pode ter quem você quiser, mas é muito importante que também você tenha esse apoio. E pare com esse medo, sacou? Porque aí ela não vai te substituir, cara. Então se apoia a ela, para com essa bobeira e vai, tá? Um outro ponto até que eu queria falar sobre isso, até essa ideia do se junte a seu inimigo ao cavalo de Troia, é um exemplo muito claro. A gente pode, até usando isso como uma analogia muito legal, né? Como é que a gente pode pensar na estratégia do cavalo de Troia para nós? Como que eu posso usar o do meu inimigo um benefício para mim mesmo? Por exemplo, você pode provar a diferença de uma coisa que uma IA fez e provar como que o seu é extremamente mais cauteloso e muito mais bem trabalhado. Se o seu cliente busca produtividade, agilidade e tudo que tem a AD, cara, esquece, ele não é seu cliente para você vender isso. Se o seu cliente busca personalidade, qualidade, e que ele busque também, eu acho que eu falei personalidade, né? Mas que ele busque algo, que venha de você de fato, essa é a melhor narrativa, porque mostra de fato o seu valor atrelado ali. E você consegue comparar isso, tá? Então, seja sagaz nisso e pare com tanto esse receio, porque o que eu mais vejo hoje em dia é vários e vários e vários especuladores dizendo coisas que, sendo bem sincero, não tem nem como saber, velho. E o foda é a falta da responsabilidade desses caras. Porque o que eles buscam é botar pauta quente em cima de tema pesado, sem base nenhuma e puxando de um texto que foi gerado de uma IA. Então, cara, não acredite em tudo que você tá vendo. E se isso tá começando a te desconfiar, pesquisa a respeito, testa e vê como que isso pode agregar para você. Porque não é possível que algo possa ser tão ruim assim, tá? Eu também não sou fã da IA, mas eu arrumei uma forma de como ela pode me ajudar no meu dia a dia. E acho que pode ser interessante para você também, tá? Então, até era esse tópico que eu ia botar mais pra frente, que é pense à frente. Como que você pode, visando o longo prazo, como que isso pode te agregar? Isso é bem atrelado também ao seu diário. Por exemplo, esse que eu te falei da minha criação, do meu agente, ele foi feito, sei lá, 6 meses atrás. E 6 meses atrás, quando eu criei esse agente, eu botei a meta. A meta era 50k mensal, entendeu? Eu falava com ele quanto que eu tinha, quanto que eu ganhava, quanto que era meu objetivo e quanto que eu queria em quanto tempo. O legal é que ele entendeu meu objetivo de 50k mês, mas ele entendeu que o Rick Allen, ele tem, sei lá, uma namorada, o Rick Allen tem 24 anos, o Rick Allen às vezes ele não quer trabalhar, o Rick Allen trabalha de noite, sei lá, ele entendeu como que é meu workflow. Ele não me falou assim, cara, pra você bater 50k, faz um monte de conteúdo e posta um monte de coisa. Não, eu não sou esse cara, eu não vou criar um monte de coisa, sacou? Então, isso que é muito interessante. Então, faça esse trabalho, até faça isso como exercício. Tire um dia para falar sobre você, mas também dizer aonde você quer chegar. Porque nada adianta você dar insumo de você e o que você quer? Você quer alguém que fale de você para você? Não. Você quer realmente ali que tenha um apoio estratégico, tá? Então, pense à frente, crie esse agente de forma, seja lá onde você for criar, GPT, Cloud, tanto faz. Não me importa muito, mas pense em criar ele de uma forma estratégica que lá na frente isso vai te ajudar e muito, tá? Eu tenho até alguns conteúdos que eu vou produzir, se você não me segue, até aproveitando, siga no meu Instagram, o Rick Allen, tá? Que lá eu provavelmente já devo ter postado como eu utilizo a IA no meu workflow e como que ela facilita, tá? E é isso. Então, só para finalizar com vocês aqui, eu realmente queria trazer esse ponto com vocês, para parar com essa bobeira que eu vejo que tem muita gente preocupada com isso no dia a dia, e eu entendo.
tá? Assim como várias outras pessoas de vários outros setores estão preocupadas com seus próprios empregos, é normal que você se sinta com isso. Eu tô vindo aqui pra poder te falar que, cara, acalma teu coração, tá? Pesquisa um pouquinho a respeito e vê como que você pode se juntar a esse inimigo e melhorar no seu dia, tá? No seu trabalho, enfim, e várias coisas que com toda certeza você vai conseguir. Se você precisar de alguma ajuda, novamente, me manda mensagem, algum tipo de mentoria, algum conselho, estou aqui, tá? Vou voltar com os que eu falei no começo do episódio. Temos agora o podcast no Spotify, que é o Resenha Criativa. Terão mais gente legais aqui para poder apresentar para vocês, porque eu acho que isso é muito legal, né? A gente buscar uma forma de se conectar e de se aprimorar. Porque, pô, muito provavelmente eu sou como você, sacou? Eu sou jovem, você provavelmente também é jovem, e tá buscando algo para se aprimorar, para se apegar na sua vida de fato, que nós estamos construindo nossa carreira. Então vamos nos ajudar, tá bom? Então, eu acredito que esse seja um passo muito legal, assim, de estar criando junto com vocês essa comunidade. Então compartilhe isso com o seu amigo que está preocupado de perder o emprego para IA, porque ele não vai perder, pelo contrário, ele vai provavelmente cobrar mais caro pelo trabalho dele, tá? Porque ele vai entregar mais ou ele vai entregar com mais qualidade, tá bom? Então é isso, meu nome é Rick Alan, hoje é dia 4 de fevereiro, às 18h14, e esse foi mais um episódio aqui com vocês. Um grande abraço e valeu!